Muito bom dia, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Em nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o reino Animalia. E o reino Animalia, ele se divide em diversos filos. Nesse capítulo agora, a gente vai estudar o filo dos poríferos, dos quinidários, dos plateumintos, dos nematódios, dos anelídeos, dos molúsculos artrópodes, equinodermos e o reino dos cordados. Então, nós vamos iniciar agora falando desse reino dos poríferos. Como vocês podem observar aqui, nós temos o exemplo de uma esponja. Bom, as esponjas, o filo dos poríferos, elas são classificadas como poríferos porque elas têm o quê? O corpinho todo formado por poros, tá? Esses animais são exclusivamente aquáticos e sésseis. O que é sésseis? Eles são fixos a rochas, né? E estruturas submersas. Eles apresentam uma organização corpórea muito simples. Então, eles não têm tecidos verdadeiros, eles são assimétricos, tá? Não tem uma simetria coordenada, né? Fundamentada. Além disso, os poríferos são os principais animais filtradores. Por quê? Porque eles se alimentam de partículas que estão na água e que vai percorrer todo o corpinho deles. Então, nós vamos ver um pouquinho agora da anatomia corporal dos poríferos. Como vocês podem observar aqui, nós temos aqui em cima o ósculo. Esse ósculo, gente, é uma estrutura bem na pontinha, como se fosse na parte da cabeça da esponja. Mas como ela não tem cabeça, ela tem uma abertura em cima, que serve para quê? Para sair a água, é por onde a água sai dessas esponjas. Por quê? Porque a água entra por esses poros aqui, como vocês podem ver, sendo introduzidos nos porócitos. Então, dentro desses buraquinhos que são os poros, a água entra, faz uma filtração que percorre o corpo da esponja para dar nutrição também a ela, né? E sai aqui pelo ósculo. Aqui em cima do ósculo, ela tem também uma estrutura chamada de coanócito. Alguém de vocês saberia o que essa estrutura faz? Bom, o coanócito é um flagelinho, é esse que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Esse coanócito, ele fica se mexendo para lá e para cá. O que ele tem de importante? O que ele faz? Ele faz a circulação, ele promove a circulação da água para capturar o alimento. Então, fica para cá e para lá o tempo todo, fazendo com que a água circule, né? E entra o alimento por aqui também, tá bom? As esponjas também têm estruturas chamadas de espículas, parecem espinhos. O que as espículas fazem? Elas dão sustentação para o corpo das esponjas, tá? Senão ela seria toda molinha, né? E também as esponjas, elas têm o átrio. O que é o átrio? É essa abertura que é uma cavidade lá no interior das esponjas. Os poríferos, gente, eles são animais extremamente sésseis. E eles têm dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada por gametas, onde o gameta masculino ele vai nadar aqui dentro para encontrar com o gameta feminino da esponja, ou por brotamento ou bipartição, onde cai um brotinho da esponja aqui na lateral ou é levado pelas correntes de água, formando uma nova esponjinha. Então, o que nós precisamos saber? Que os poríferos são animais filtradores, tá? E tem esse nome justamente por causa do corpinho todo cheio de poros. Bom, na sequência, nós vamos falar aqui sobre os quinidários. Também são animais aquáticos, marinhos, é claro, e na maioria deles, tá? Eles têm simetria radial. Eles podem se apresentar em duas formas de vida, pessoal, inclusive uma mesma espécie, ou seja, de pólipo, que é acéssio. Então, o pólipo é a estrutura acéssio que fica paradinha ali, né? Em geral, tem o formato de um vaso, parece uma flor, conforme vocês podem ver aqui. E o formato de medusa, que está aqui em cima, que parece um guarda-chuva, ela é livre e natante, tá? As águas-vivas, os corais e anêmonas são exemplos de quinidários. Os quinidários, pessoal, eles capturam seu alimento com auxílio dos tentáculos,
tá? Que levam o alimento até a boca. Eles apresentam as células chamadas quinidócitos, tá? Que ao serem tocadas, elas vão liberar substâncias tóxicas, sendo úteis para a captura dos alimentos, ou também como para a defesa. Neste caso, os quinidócitos podem causar lesões na pele do ser humano se encostadas aqui. Por quê? Porque é uma defesa ali dos quinidários, tá? Os recifes, eles são estruturas extremamente formadas por corais e diversos outros seres, com os quais esses quinidários eles vão estabelecer tipos de relações ecológicas. São encontrados principalmente em ambiente marinho e atualmente estão sofrendo um impacto por causa da poluição das águas e do aumento da quantidade de gás carbônico liberado na atmosfera, o que tem prejudicado milhares de espécies marinhas, tá? Então, poríferos e equinidários são animais aquáticos. Os poríferos são filtradores e sésseis, enquanto os quinidários são predadores e apresentam forma de vida séssil ou livre natante. O próximo grupo que nós vamos falar são os plateumintos. Bom, por que tem esse nome? Porque eles têm o corpo todo em forma de uma placa. Então, plateumintos é achatado, tá? E como exemplo, nós temos aqui uma tênia. Esta é a tênia solium, que ela é um animal que provém, né? Da carne de porco mal cozida ou mal passada e só fica nesse tamanho quando vai se instalar no intestino humano. Então, lá no porco, ela é um verme intermediário. Já no ser humano, ela é um verme, né, que fica ali. Então, o que vai acontecer? No porco intermediário e no ser humano permanente. Por quê? Porque se ela se fixar no corpo do intestino humano, é muito difícil de você retirá-la. Por quê? Porque a cabeça fixa lá no intestino. Então, às vezes, toma seu remédio, o corpo todo da tênia é quebrado, diluído e sai do corpo nosso, do nosso intestino. Mas a cabecinha pode fixar com ganchos e ficar ali por muito tempo e refazer. Então, como ela é hermafrodita, tá? Ela se refaz tudo novamente por essas células que ela tem aqui, tá? Ela se alimenta dos restos do nosso organismo. Bom, são animais do corpo achatado e alongado, todos os plateumintos. Eles podem viver em ambientes aquáticos ou solos úmidos, tá? São parasitas ou de vida livre. Por quê? Porque aqui eu tô falando da tênia solium, mas nós temos outros tipos de animais, tá? Que podem representar os plateumintos, que eu já vou falar sobre eles. Os de vida livre, nós temos as planárias, são vermes também que vivem em água doce, principalmente. Eles são bem pequenininhos, mas podem chegar até 15 centímetros, 12 a 15. Esses animais, eles liberam substâncias digestivas sobre a presa e depois sugam o material parcialmente digerido. A digestão ela se completa no interior de suas células. Os parasitas que nós temos são o esquistossomo, tá? Causador da esquistossomose ou barriga d'água. E nós temos as tênias, conforme vocês estão vendo o desenho aqui, a imagem, né? Que se alimentam de recursos do hospedeiro. Então, o esquistossomo e as tênias se alimentam dos recursos do hospedeiro. Já a planária e outros vermes do corpo achatado, eles vão se alimentar de restos de outros animais, né? Lá na água ou em solos úmidos. Os plateumintos, eles têm uma simetria bilateral, sistema digestório bidirecional, também chamado de incompleto. Por quê? Porque eles têm boca, mas não têm o ânus, tá? Então, eles vão respirar pela pele, justamente eliminar também esses excretas pela pele, tá? Eles fazem essas trocas gasosas pela superfície aqui do corpo. Alguns plateumintos que são parasitas, eles podem causar doenças no ser humano, como é o caso do esquistossomo, que eu já falei que causa a esquistossomose, e o causador é o Esquistossoma mansoni.
E das tênias, que nós temos essa daqui, é a tênia solium da carne do porco. Mas também, nós temos também a tênia saginata, que é da carne da vaca. Só que não se ouve mais falar, porque todos os animais têm que passar por um sério controle rígido, né? É um controle de fiscalização para ver se está todo mundo vacinado lá no reino dos animais. Essas tênias, gente, nos dois casos, tanto da tênia como do esquistossoma, os ovos dos parasitas, eles causam doenças. No caso da esquistossomose, é causada pelo esquistossoma mansoni. No caso da tênia, ela causa teníase, tá? Que é uma doença que vai emagrecendo porque ela suga os nutrientes. E também se a gente comer ovos da tênia, vamos supor que a gente não coma carne de porco cru mal passada, de porco contaminado, mas eu comi ovos da tênia lá numa fruta, onde um porco ele defecou e tinha, não lavei essa fruta. Então eu vou ter uma outra doença, tá? Que é o verminho que vai para o cérebro. Então, a gente tem que cuidar com os alimentos e com a carne, lavar muito bem e também comer sempre carne bem cozida, tá? Principalmente a de porco, tá? Porque pode ser que o porco esteja contaminado, certo? E também ter sempre o saneamento básico e a manutenção de hábitos adequados sempre da higiene para prevenir doenças. O próximo bichinho que nós vamos falar no reino animal é parecido, é um verme também, né? Mas é parecido com a tênia, só que não é tênia. Esse aqui é a lombriga. Por que eu digo parecido? Por causa que ele vai parar também no intestino humano. Lombrigas se pegam pela sujeira, ou seja, por solo, por sujeira, colocar a mão na boquinha, né? E depois a criança geralmente é que pega. Por quê? Porque ela tem contato com um monte de sujeira e põe a mão na boca. Aí o que acontece? À noite esses vermes pequenininhos, eles descem para o intestino, então eles ficam se alimentando dos nossos nutrientes. Então lombriga tem macho e tem fêmea. As tênias não, tênia hermafrodita, só tem um. Enquanto que lombriga tem o macho, que é menor que a fêmea é um pouquinho maior. Então, eles se reproduzem lá no intestino mesmo, formando inúmeras lombrigas dentro do corpo. Tem como evitar? Hábito de higiene, tem que cuidar com a higiene e tomar sempre o vermífugo pelo menos uma vez por ano. Então, esses nemateumintos ou nematódios, como a lombriga, são animais com corpos cilíndricos. Nemateumintos, eles são redondinhos, tá? Eles têm as extremidades bem afiladinhas do corpo, tá? Podem ter vida livre, né, ocupando ambiente aquático ou terrestre, mas também, principalmente, serem parasitas de pessoas e animais. Eles têm uma simetria bilateral, sistema digestório é unidirecional, também chamado de completo. Por quê? Porque esse tipo de verme, que é a lombriga, ela tem a cabeça e tem o ânus, tá? Ele é completo por isso. Então, realizam trocas gasosas também pela superfície do corpo, ou seja, elas respiram pela superfície do corpo. Como os plateumintos, os nematódios podem causar doenças nos seres vivos, incluindo principalmente os seres humanos, tá? Entre essas doenças que a lombriga causa, uma delas é conhecida como ascaridíase, que é justamente a doença quando a gente tem lombriga no nosso intestino, que vai deixando a gente fraco, né, sem nutrientes, empobrecido de nutrientes. Por quê? Porque elas é que se alimentam dos nossos nutrientes. A pessoa fica barrigudinha, mas fica magrinha, certo? Por quê? Porque a lombriga que está se nutrindo do que a gente se alimenta. Por isso, a gente deve ter sempre hábitos higiênicos muito bons, sempre cuidar muito, implementar saneamento básico, né? Isso tudo vai auxiliar e muito na prevenção de várias doenças, inclusive por vermes. O próximo do nosso filo aqui é dos anelídeos. E aí, por que vocês acham que são anelídeos? Bom, é porque o corpo aqui é todo formado por anéis. Então, as minhocas, elas têm essa característica, ó. Todo o corpinho ele é cilíndrico, alongado, né? Ele tem uma metameria, ou seja, o corpo é dividido em vários segmentos, são metâmeros, que se parecem com anéisinhos, por isso chamado de anelídeos.
A maioria desses anelídeos, eles têm hábito de vida livre, mas alguns, como sanguessugas, né? Eles são parasitas externos, então a gente chama de ectoparasitas. Por quê? Porque eles vão parasitar externamente, ou seja, eles vão sugar o sangue dos animais e até de pessoas, né? Na parte externa do corpo. Então, eles não entram dentro do nosso organismo, apenas fora para sugar o sangue e se nutrir. Os anelídeos, eles são encontrados tanto em ambiente marinho, como água doce ou terrestre úmido. Eles têm, a maioria, a realização das trocas gasosas é na pele, que é fina e úmida. Por isso que a minhoca tem que ficar no lugar úmido, senão ela vai morrer pela presença do sol, porque o corpinho dela vai desidratar. Esses animais, eles podem ou não apresentar cerdas no corpo. Exemplo do grupo são minhocas e sanguessugas. As minhocas, elas têm uma importância ecológica muito grande no meio ambiente, tá? Principalmente para o solo. Por quê? Porque elas tornam o solo fértil. Quando elas cavam túneis, né, abaixo do solo ali, elas vão formar galerias e vão eliminar também o humus, que é muito importante para deixar o solo fértil, certo? O corpo da minhoca, ele é dividido em anéisinhos, tá? E também tem a boca e tem o ânus. E ela tem mais de 5 corações, tá? Interessante que uns dizem que são 8, outros dizem que são 6. Na verdade, são 8 corações. Então, as fezes desses animais, elas formam material com diversos nutrientes que são essenciais e enriquecem o solo, que é chamado de humus, certo? Continuando, moluscos. Esses animais têm o corpo extremamente mole, sensível, muito fino e 90% do corpinho deles é formado por água. Então a divisão do corpo é a concha, tá? Tem corpo mole, né? Protegido por essa concha que vocês estão vendo aqui. E secreta, tá? Um muco quando ela vai se arrastando. Senão essa partezinha do corpo aqui que vocês estão vendo, ó, ficaria toda arranhada se ela não tivesse como rastejar. Então ela solta um muco na hora que ela vai rastejando, justamente para ela não se ferir. Então ela é formada pela cabeça aqui, né? A massa visceral, como vocês podem ver. Aqui vai ficar a boquinha dela com as cerdas. Então, ela tem uma linguinha também chamada de rádula, tá? A maioria das espécies dos moluscos tem isso. Na linguinha, eles vão ter uma raspa, tá? Vão raspar, porque tipo uma lixinha mesmo, para se nutrir. Então, eles raspam o alimento. Como que é dividido o corpo? Concha, a cabeça, massa visceral, o pé, né? E o manto. Então, assim, ó, o corpo é mole, protegido por essa concha. Secreta um tecido típico desse grupo, que é o manto. O manto. O corpo pode ser dividido em cabeça, massa visceral, aqui as vísceras, que tá aqui dentro, certo? Onde tem os órgãos internos. O pezinho, que é responsável pela locomoção, tá? Em alguns moluscos, os pés foram transformados em tentáculos, então houve uma substituição ali. Eles têm simetria bilateral, possuem sistema digestório unidirecional e algumas espécies ainda apresentam brânquias. Por quê? Para poder respirar dentro da água, certo? Essas brânquias, elas são estruturas finas com muitos vasos sanguíneos que vão realizar essas trocas gasosas para a respiração. Quando eu falei da rádula, a rádula é na linguinha, né? Ela raspa ali para se alimentar. É uma língua raspadora na obtenção de alimentos. Então, são animais de vida livre, podem ser encontrados tanto em ambiente aquático ou terrestre. E os exemplos nós temos caramujos, polvos, mexilhões, lesmas, lulas, né? Isso tudo é exemplo de moluscos, certo, pessoal? Então, com essas explicações aqui, a gente pode resolver alguns exercícios. Na próxima videoaula, eu vou falar com vocês sobre artrópodes, equinodermos e cordados. Então, ficamos por aqui. Uma boa aula, bons exercícios e até nossa próxima videoaula.